Olá, amigos do canal Espiritualidade. Talvez vocês já tenham tido algum tipo de reflexão, algum tipo de pensamento pessimista sobre a condição da humanidade. Quando a gente recebe, sobretudo, tantas notícias tristes, lamentáveis, ou quando a gente se relaciona, lida com pessoas nos diferentes ambientes onde a gente transita, que elas demonstram o pior da natureza humana. Isso muitas vezes nos leva a um pensamento muito pessimista a respeito da natureza humana. Isso levou pensadores, filósofos, todas as pessoas que estudaram o comportamento humano em diferentes épocas a considerarem o ser humano um ser muitas vezes perverso, maldoso, que jamais teria jeito. E chegando mesmo a considerar que quando alguém apresenta virtudes fora do comum, atitudes, posturas que não é o da maioria, às vezes tão imperfeita, tão agressiva, tão primitiva, consideram que essas pessoas são exceções que não justificariam a natureza benévola do ser humano. Mas quem estuda o Espiritismo, quem conhece as comunicações dos Espíritos, sabe que nós somos seres em evolução, seres em aperfeiçoamento, que as experiências terrenas vão nos conduzindo gradualmente a um processo de renovação e transformação, mas ainda assim, muitas vezes esse sentimento nos bate, de não acreditar no ser humano. E aí nós temos, para contrapor esse sentimento, essa ideia que às vezes surge em nós, essa comunicação que o espírito Fénelon deu na cidade de Bordeaux em 1861, e que faz parte aqui do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar ao próximo como a si mesmo, e está intitulado aí dentro do conjunto aí das comunicações que no título geral Kardec deu como a Lei de Amor. Eu já falei sobre Fénelon lá no episódio 91 do nosso programa, já falei um pouco sobre ele, um religioso, alguém que teve um grande destaque na vida dos franceses, político e cultural, mas hoje não vamos entrar muito nesse detalhe da sua biografia, vamos ficar nas suas ideias como espírito, depois ali da sua vivência nessa última encarnação que nós já comentamos então. O Fénelon lhe traz nessa comunicação uma ideia interessante, que é dizendo assim, que o amor é algo que todos os seres humanos carregam dentro de si. Mesmo o homem mais abjeto, mais vil, mais criminoso, é capaz de amar alguém ou alguma coisa. Porque nós vamos até encontrar exemplos de pessoas que tiveram comportamentos péssimos em relação à humanidade, criaram grandes dores e sofrimento, mas tinham alguma afeição. Alguém lembraria agora, mas e os psicopatas que não têm empatia nenhuma por nenhum ser humano, por nada? Mas ainda assim, como espíritos em evolução, eles devem trazer isso, ainda que seja num estágio muito embrionário, muito pouco perceptível pelas nossas experiências. Pelo menos é o que a gente deduz disso que o espírito fala, ou que ele escreveu, melhor dizendo. De qualquer forma, ele parte dessa ideia de que todas as pessoas possuem alguma afeição. E ele até se justifica no parágrafo seguinte dizendo que mesmo objetos, e aí ele estende para animais, há pessoas que têm afeto. Ele faz uma colocação que para nós que amamos muito os animais pode às vezes parecer estranha, quando ele diz assim, olha, existe entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor que lhes transborda do coração aos animais, às plantas e até mesmo aos objetos materiais. Espécies de misântropos a se lamentarem da humanidade em geral que resiste a uma tendência natural da alma. Parece que ele está fazendo uma crítica ao sentimento que nós possamos ter em relação aos animais ou à natureza de modo geral. De certa forma, essa crítica é endereçada àquelas pessoas que muitas vezes adotam aquele lema de vida: eu prefiro os animais às pessoas. Na verdade, são pessoas que têm necessidade de amar, amam os animais, mas já passaram por tantas decepções com outras pessoas que bloqueiam no seu coração a afetividade em relação ao ser humano.
E onde que está o problema disso? É a gente sempre generalizar, é a gente sempre considerar então como apenas um grupo, não destacando indivíduos, não fazendo distinções. Quando a gente fala, por exemplo, que a gente prefere os animais às pessoas, e as pessoas que nós amamos, elas são pessoas. Então, na verdade, o sentimento que muitas pessoas têm às vezes é tanta decepção, tanta frustração com o ser humano, ou às vezes tanta super expectativas frustradas, que levam as pessoas então a adotarem esse lema de vida. Não há nenhum problema nós amarmos os animais, desde quando isso não seja apenas uma fuga para todos nós. Aliás, quando a gente fala que ama os animais, de que animais nós estamos falando? Do carrapato? O carrapato também é um animal, de acordo com a classificação zoológica. Estamos amando o Aedes aegypti, que transmite a dengue, é um mosquito, é do reino animal também. Na verdade, as pessoas amam algumas espécies, então elas não amam verdadeiramente os animais. E aí vem a pergunta, por que nós amamos determinadas espécies ou não? Por que nós amamos seres humanos ou muitas vezes não os amamos e preferimos animais? Porque normalmente nós preferimos algo que está dentro daquilo que nós elegemos como ideal. Muitas pessoas amam os cães porque eles são animais extremamente fiéis, extremamente dóceis e não percebem nem mesmo quando nós somos indiferentes a eles. Então, na verdade, será que nós amamos mesmo aos animais ou amamos um ser que é sempre dependente do nosso amor e que é incapaz de perceber em nós indiferença, que é incapaz de perceber em nós muitas vezes as nossas características imperfeitas? Então, quando nós dizemos que amamos animais, precisamos pensar, amamos mesmo os animais ou amamos aqueles que não são capazes de nos conhecer verdadeiramente? Mas isso é só uma reflexão minha que não tem nada a ver aqui com o Fénelon. Afinal de contas, o nosso programa é um ponto de vista, é uma visão muito própria, pessoal, embora procure sempre ser baseada no pensamento desses espíritos que orientaram Allan Kardec na sua codificação. Mas então, voltando à ideia dele aqui, quando ele fala de misântropos, né, essas pessoas que amam mais as outras coisas que não são humanas, misântropo é aquele que tem aversão ao ser humano, às pessoas, aquele que busca fugir da convivência. E isso pode ter uma explicação na medida em que viver com outras pessoas demandam de nós, muitas vezes, obrigações, deveres, reciprocidade, que nem sempre o nosso egoísmo permite nós nos dedicarmos realmente, porque queremos tudo para nós. Ele, ao fazer então o comentário dessa fala dele, ele diz assim, né, que as pessoas que lutam contra esse sentimento de amar a humanidade estão, na verdade, lutando contra uma tendência natural da alma, que busca sempre em seu redor a afeição e simpatia. Ou seja, é natural de todos nós buscarmos afeição e simpatia. O problema é que nem sempre nós vamos encontrar nos humanos, sobretudo quando eles são muito imperfeitos, ou como eles são como nós, que aguardam as trocas, a reciprocidade. Ele diz então que essas pessoas então, que preferem amar outras coisas que não são humanos, é na verdade alguém que está na condição de rebaixar o amor ao instinto, apenas nas preferências daquilo que nos satisfaz, daquilo que nos é mais agradável, mais útil, né? Mas ele considera também isso, que nós não temos como resistir a essa tendência de um dia aprendermos a nos amarmos uns aos outros, porque é algo que foi depositado por Deus em nossa criação. É natural do ser humano amar. É natural do ser humano buscar a afeição para compartilhá-la, ou ainda assim, ou ainda mesmo amar apenas por amar. É natural de todos nós isso. É que muitas vezes nós lutamos, muitas vezes nós impedimos isso de aflorar, porque mais uma vez temos medo das perdas, temos medo das frustrações, das decepções. E Fénelon, ele ainda considera que, à medida que a nossa moralidade, ou seja, a nossa compreensão das leis divinas, a moralidade no contexto espírita é sempre a moralidade no sentido mais profundo, mais elevado da palavra, e não apenas regras sociais, não é apenas o conceito de moralidade aqui terrena. Então é essa compreensão das leis divinas, daquilo que rege a vida do espírito,
À medida que a nossa compreensão aumenta, a nossa capacidade de amor aumenta, à medida que a nossa inteligência aumenta associada a essa moralidade, o nosso amor igualmente deveria aumentar, né? E ele diz que isso é muitas vezes comprimido pelo egoísmo. Por quê? Porque nós temos medo de perder. Amar é, sobretudo, se expor a riscos. E quando nós temos medo de nos expormos aos riscos, estamos temendo perder algo. E se queremos apenas reter para nós bem-estar, segurança, é porque nós estamos sendo egoístas. E esse amor, como ele considera aqui, é a fonte de todas as santas e doces virtudes em suas palavras. Ou seja, à medida que nós vamos aprendendo a amar os seres como devemos realmente, nós vamos aprendendo a desenvolver todo o nosso potencial, toda a nossa capacidade, todas as nossas virtudes. E é, sobretudo, esse amor, né, que nós vamos aprendendo a desenvolver, que vai nos ajudar a evoluir e acelerar o nosso processo de libertação do sofrimento. Apenas quando nós aprendermos a amar. Enquanto nós ficarmos na caixinha fechada das nossas conveniências, do nosso bem-estar, nunca querendo nos expor a esse processo árduo que é aprender a amar o outro, nós estaremos sempre atrasados, sempre paralisados em nossa evolução. Ele ainda traz uma ideia bem interessante das pessoas que não gostam da ideia da reencarnação, porque vão ter que ter mais entes queridos, mais simpatias, mais afetos, vão ter que compartilhar com mais pessoas. Veja, quando alguém está com esse tipo de raciocínio, é alguém bem infeliz, porque o amor é algo que, quando nós o conquistamos, ele apenas nos engrandece. Então, amar mais nunca é prejuízo. Termos mais afeições desta ou de outras vidas nunca será uma perda e sempre será um ganho para o espírito. Quando a pessoa se fecha demais nesse amor, apenas ao seu círculo pessoal, ao seu grupo de interesses, né? É o amor que nos torna egoístas, é o amor incompreendido, é o amor incapaz de entender o verdadeiro e sagrado objetivo da existência humana. Nós muitas vezes procuramos, né, sempre fazer o melhor, ou tentamos apenas pelas pessoas mais próximas, familiares, amigos, mas enquanto nós não somos capazes de nos solidarizarmos, de termos compreensão pelas necessidades de outras pessoas, quando não nos incomoda o sofrimento de outras pessoas, significa que o nosso amor ainda é muito egoísta, muito limitado ainda, e ainda não nos aproxima verdadeiramente de Deus. Fenelon ainda traz muitas ideias bem interessantes na sua comunicação dada lá em 1861. Ele fala que para que a gente possa realmente praticar essa lei de amor como Deus quer, é necessário que nós cheguemos a amar, pouco a pouco e indistintamente, todos os vossos irmãos. Ele ainda traz uma reflexão assim: quem são os nossos irmãos? Nossos irmãos são todos, quaisquer pessoas, até mesmo as pessoas que nós não gostamos, são nossos irmãos, pensando que todas são partes da mesma criação. Não é fácil, ele reconhece isso, que é uma tarefa longa, árdua, exige muito, mas é o único caminho realmente da evolução. Nós nos conscientizarmos que de alguma forma nós precisamos aprender a entender, compreender, aceitar as outras pessoas e não termos sentimentos antagônicos, destrutivos em relação a elas. Ainda que elas estejam erradas, ainda que não concordemos, ainda que não aceitemos as atitudes dessas pessoas, ainda que fiquemos indignados com o mal que elas nos fizeram, mas nós não podemos ter desejo de mal para essas pessoas. É aí que fica difícil a gente entender realmente o que é esse amor que ele nos fala. Porque nós não precisamos concordar com as pessoas que nos fizeram mal, que nos prejudicaram, nós não precisamos dizer que elas estavam certas, nós não precisamos aprovar os atos delas, mas nós não temos que ter raiva dessas pessoas, não temos que ter ódio, não temos que ter desejos de vingança, não temos que imaginar que o pior aconteça para elas. Na verdade, nós teremos que seguir aquele preceito de Jesus, aquela lição. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Por que Jesus disse isso?
porque realmente é o maior exercício de amor. A gente, no momento da nossa conversa íntima com Deus, ao invés de pedir algo por nós, nós pedimos para o bem daquele que nós não gostamos. Pedir para que Deus o proteja, o ilumine e o torne feliz. É estranho falar isso, né? É muito difícil, porque às vezes a gente passa por momentos, por lutas na vida, que nos faz realmente sentir grande aversão pelas pessoas. Mas se nós confiamos na justiça divina, nós não precisamos nos preocupar se um dia seremos justiçados ou não. Se nós compreendemos que todos evoluem, todos um dia alcançarão a perfeição, nós precisamos treiná-la já em nós. E nós vamos entender que essas pessoas, se nós desejarmos o bem para elas e elas progredirem espiritualmente, elas irão se libertar dos sentimentos inferiores que um dia as mobilizaram a nos prejudicar. E assim, elas estarão se libertando das suas imperfeições, nós igualmente, e estaremos evoluindo. E isso nos torna libertos desses ciclos de raiva, de ódio, de vingança contínuos, que até hoje nós temos lá os testemunhos nas comunicações dos espíritos. Até hoje, em diversas casas espíritas, os espíritos vingativos, rancorosos, cheios de mágoas, muitas vezes justificáveis por tanto mal que eles receberam de algumas pessoas, estão completamente estagnados, alguns às vezes há séculos, sem poderem progredir porque se prenderam nesse ódio. Então é por isso que o amor é uma força libertadora. Você não precisa amar o mal que a pessoa te fez, mas ame aquele ser pelaquilo que ele será um dia no futuro. E esse amor, como o próprio Espírito aqui coloca, é algo que vai sendo conquistado, adquirido gradualmente, passo a passo, nunca repentinamente, nunca de forma instantânea. E Fenelon, ele diz assim que esse amor que nós temos que desenvolver, ele tem que transcender então a nossa família, o nosso grupo, a nossa nacionalidade. Temos que amar a todos, seguindo o preceito de Jesus, amai o vosso próximo como a vós mesmos, ou seja, qual é o limite do próximo? Né? É a nossa família, são os nossos amigos, são as pessoas do mesmo país que nós vivemos? Não são todos os seres, toda a humanidade. E o nosso planeta um dia somente será esse mundo superior que nós aguardamos, se aqui viverem pessoas que cumprem esse princípio de amor, de respeito a cada ser que vive aqui. Nós vemos que isso mostra que demorará um pouco para atingirmos essa condição, né? Para que um dia a gente tenha as transformações. E observem que tudo que acontece de problema no mundo, todos os conflitos, todas as carências, todas as questões sociais, todos os embates, é por essa falta dessa compreensão de respeito, de amor ao próximo. O dia que nós tivermos isso, a sociedade se transforma. O dia que nós tivermos uma massa crítica de pessoas que sejam realmente propensas a esse sentimento, tudo se transformará. O problema é que muitas pessoas estão muitas vezes balançando entre amar e odiar, estão muitas vezes oscilando. São pessoas que até compreendem a importância desses princípios que trazemos aqui, da comunicação do espírito, mas que não aderem integralmente a isso. E o pior ainda é que muitas vezes somos nós mesmos que não vivemos essas ideias, que não as praticamos, e nós vamos retardando então o nosso progresso individual, o progresso da sociedade e o progresso do mundo como um todo. As pessoas aguardam o mundo de regeneração, o mundo melhor, achando que virão novos e melhores espíritos, mas se for assim, se nós não mudarmos, não seremos nós que vamos habitar esse mundo de regeneração. Portanto, cabe a nós fazer essa mudança, cabe a cada um de nós sermos um pouco melhores a cada dia, não que a gente vai buscar desenfreadamente essa perfeição, mas que a gente vai progressivamente procurando entender. Quando nós não pudermos desculpar alguém, que nós silenciemos e aguardemos a vida nos mostrar as reais motivações dessa pessoa, venha nos mostrar realmente o contexto que levou essa pessoa a ser o que ela é. E assim nós vamos entender que muitas vezes as pessoas agem sem muita consciência da maldade que produzem, elas agem muitas vezes porque são ainda cativas a esse egoísmo,
E a única forma de despertar é realmente pelo exemplo. A única forma de contagiar é nós demonstrarmos. É por isso que ele fala assim, olha, os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e da felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar-se quando presenciarem os benefícios produzidos pela prática deste princípio. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam, mas fazei pelo contrário todo o bem que puderdes. Como muitos espíritos vingativos não veem isso, eles reclamam disso, dessa hipocrisia da natureza humana, das pessoas que não correspondem a esse ideal. Então, nós precisamos pensar que para mudar o meio em que nós vivemos, nós temos que praticar os bons princípios para sermos esses exemplos para os outros. Eu sei que tem pessoas que criticam essa forma de colocar as coisas, que vão dizer que isso é pretensão nossa, é ilusão, mas é assim que funciona a vida. O ser humano vive de comportamentos que é de espelhamento, de reprodução. Quando o número é maior de pessoas agindo corretamente, acaba havendo uma inibição, pelo menos para aqueles indivíduos que ainda não são muito seguros do que realmente querem. Eles muitas vezes oscilam entre o bem e o mal e optam pelo mal, considerando o mal como imperfeição, como desvio de comportamentos éticos, de comportamentos corretos do ponto de vista espiritual, porque não veem alguma vantagem no bem ou não veem correspondência. Quando se sentem ali fortalecidos pelo grupo, tendem a agir mais positivamente. É lógico que é uma mudança efêmera, frágil, mas é o começo, é o início. Observem que as pessoas tendem a reproduzir comportamentos daquilo que são observados no meio em que elas vivem, tanto para o bem quanto para o mal. Então, que tenhamos isso como norma de vida, né? Fazermos o melhor da nossa parte, propiciando o melhor para as outras pessoas, para que elas possam ter bons motivos ou boas atitudes. E ele ainda diz, olha, não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá, mesmo de mau grado, mesmo contrariado, ao verdadeiro amor. Este é um imã a que ele não poderá resistir, e o seu contato vivifica e fecunda os germes dessa virtude, que estão latentes em vossos corações. A terra, morada de exílio e de prova, será então purificada por esse fogo sagrado, o amor, o exemplo, e nela se praticarão a caridade, a humildade, a paciência, a abnegação, a resignação, o sacrifício, todas essas virtudes filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João Evangelista. Sabeis que quando a doença e a velhice interrompem o curso de suas pregações, ele repetia apenas essas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Era o que ele tinha conseguido ainda naquele término de vida. Foi o único discípulo de Jesus que morreu na velhice, porque todos os outros foram martirizados ainda relativamente jovens. Quando já não conseguia mais pregar, ele conseguia dizer apenas essa expressão: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Ou seja, é o máximo de toda a filosofia, de toda a doutrina, de tudo que Jesus ensinou. E se nós buscarmos todos os grandes líderes espirituais e do comportamento humano, a síntese maior é essa. Se nós não nos amarmos, não temos mais sentido nem razão de existir, porque tudo se torna apenas uma luta, uma grande e imensa batalha de vida. E Fenelon conclui a sua belíssima comunicação, muito inspiradora, para mim muito alentadora, do que nós devemos continuar acreditando na humanidade, dizendo assim: queridos irmãos, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas delas retira a alma imenso benefício. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis, muito em breve, a terra modificada
tornar-se um novo Eliseu, aquele mundo imaginado pelos antigos da antiguidade clássica, né? Em que as almas dos justos virão gozar o merecido repouso. Eu acho que aqui na tradução não seria bem Eliseu, seria Elíseos, os campos elíseos. Eu convido então neste instante para a nossa prece, para as nossas reflexões voltadas a Deus, o Senhor da vida, pedindo ao Pai que nos dê a força para prosseguirmos em nossa jornada, Senhor. Na busca, na compreensão da lei de amor. Senhor, vivifica em nós, Pai, essa chama que depositaste em nosso íntimo, para que possamos transpor as aversões, os antagonismos, os sentimentos refratários que temos aos nossos irmãos em humanidade que por algum motivo nos magoaram e nos feriram. Que possamos nos libertar, Senhor, desses obstáculos que nos impedem a evolução e que possamos reconhecer cada pessoa que um dia cruzou o nosso caminho, alguma faceta de nós mesmos. Alguém que, assim como nós, possa ter errado, mas que também está nessa luta imensa, Senhor, de transformação e elevação. E que sejamos compassivos, Senhor. Sejamos caridosos diante do próximo, entendendo as suas necessidades, assim como aguardamos que alguém nos entenda e nos aceite. Que ao pronunciarmos as palavras que Jesus nos ensinou, perdoai assim como perdoamos, que possamos, Senhor, reconhecer que todos somos necessitados e merecedores de perdão, de entendimento e de compreensão. Pai de infinita misericórdia, nós te pedimos que possam todos os nossos irmãos que atravessam grandes provas e grandes lutas encontrarem a força para superarem os seus obstáculos, as suas dificuldades, que possam todos vencer as suas provas e superarem os momentos de expiação. E o nosso agradecimento, Senhor, por tudo que nos alimenta, por tudo que nos acalenta, por tudo que nos sustenta a jornada terrena. Obrigado, Senhor, por tudo, que assim seja. Meus amigos, foram estas as nossas reflexões para este momento. Continue acompanhando a nossa programação aqui no canal Espiritualidade, o programa Ponto de Vista. Um grande abraço a todos e até a próxima.